Boa tarde, pessoal. Esse aqui, na verdade, é um teste que eu estou fazendo para a aula assíncrona das turmas de Economia B sobre falhas de mercado. Se a gravação ficar boa, eu vou postar desta forma, sem fazer uma segunda tentativa. Por isso que a minha imagem não está aparecendo, porque a princípio é apenas uma primeira versão, digamos assim. Bom, o tema da aula de hoje é falha de mercado. Cobre ali o tema dos capítulos 10 e capítulo 11 do livro de referência, que é o livro do Gregory Mencken sobre Introdução à Economia. Passando aqui para o próximo slide, que a gente tinha visto na aula anterior, só para lembrar. A gente tinha visto que qualquer tipo de intervenção estatal no formato de controle de preços ou de impostos e subsídios teria ali algum efeito no sentido de gerar uma ineficiência nos resultados de um mercado competitivo. Quando eu digo ineficiência, eu quero dizer que os resultados do mercado competitivo seriam melhores sem essas intervenções. Mas a gente também tinha visto lá na primeira aula sobre princípios de economia que às vezes os governos podem melhorar os resultados do mercado. Isso vai acontecer na presença de falhas de mercado, que são situações em que o livre mercado competitivo, sem nenhum tipo de interferência do Estado, não vai levar a uma situação de eficiência. Temos aqui alguns casos principais de falhas de mercado que veremos ao longo dessa aula, a começar pelo poder de mercado, barreiras às entradas, assimetria de informação, recursos comuns, bens públicos. Esses 5 serão vistos ao longo desse vídeo que está sendo postado aqui nesse bloco, tá? Acerca de externalidades, vou optar por fazer uma aula separada para reduzir o tamanho bruto e reduzir o processamento aí dos arquivos totais. Seguindo para a definição de cada uma dessas falhas, né? A primeira delas é poder de mercado. Poder de mercado é exatamente aquilo que acontece nos monopólios e nos oligopólios, que é você ter um agente ou mais com alguma capacidade de influenciar preços. O que a gente tinha visto que aconteceria lá nos monopólios, eles têm algum poder de mercado no sentido de que eles podem cobrar preços acima do que seria o preço ideal de um mercado competitivo. No caso dos oligopólios, isso também acaba acontecendo, embora em uma medida um pouco mais reduzida. Em todo caso, as duas situações geram essa falha de mercado, que é o poder de mercado, tanto o oligopólio como o monopólio. Aqui no Brasil, como intervenção estatal, a gente pode citar aí as ações do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O que o CAD faz? Ele vai julgar alguns casos ali de formação de cartel. Cartel é quando, principalmente quando a gente fala de empresas oligopolistas, que são poucas empresas no mesmo mercado, elas se juntam para combinar um preço. Isso é um cartel. O CAD, ele julga denúncias de cartel aqui no Brasil. Além disso, ele vai julgar fusão e aquisição de grandes empresas. Aqui eu trouxe uma lista de alguns casos famosos julgados pelo CAD, alguns foram aprovados, outros não, como é o caso, por exemplo, da Croton e da Estácio, que iriam se fundir. Na verdade, a Croton iria adquirir a Estácio, né? Mas em 2017 essa atitude foi reprovada. Outro caso famoso julgado foi o caso da Colinos Colgate. Essa compra da Colinos pela Colgate, que eram as principais marcas de pasta de dente no Brasil nos anos 90, ela foi aprovada. Mas a marca Colinos teve que sair do mercado e posteriormente foi substituída pelo que hoje a gente conhece como Sorriso. Sorriso e Colgate são empresas hoje da mesma marca. E a Colinos é uma marca com um nome muito forte. Muitas pessoas ainda chamam pasta de dente de Colinos, para vocês terem uma ideia. Então, justamente para que não houvesse duas marcas com tamanha força, com nomes tão fortes no mercado, o CAD vetou que a Palmolive, que é a dona da marca Colgate, continuasse usando essa label, né, essa etiqueta aí de Colinos, e foi alterado para Sorriso. Liquigás, olha, acabou de ficar no meu ruim aí o recorte. Liquigás e Ultragás, um caso também que foi reprovado, essas duas empresas tentaram se unir, não me lembro ao certo ao ano, mas é um processo que não foi para frente. Um caso aí que se arrasta há mais de 20 anos é o caso do Nestlé Garoto. A Nestlé vem tentando comprar Garoto desde 2002, e aí você tem diferentes pareceres do CAD para essa união dessas duas empresas. A mais recente foi em junho desse ano de 2023, e se não me engano foi aprovado, tá? Mas já aconteceu anteriormente, em 2004, por exemplo, de ser aprovado e depois voltar atrás em decisão. Enfim, é um caso que se arrasta há muito tempo dentro do mercado de chocolate brasileiro. Um caso que foi julgado e aprovado foi a união da Sadia e da Perdigão na empresa que hoje a gente conhece como BRF Foods. São aí as duas principais marcas de carne processada do Brasil, e hoje elas atuam com essas marcas diferentes, mas são pertencentes à mesma empresa, porque o CAD aprovou que isso acontecesse assim. E como eu já disse, o tempo todo o CAD está julgando formação de cartel. Essa é a principal atribuição do CAD hoje. Quando você está no Google lá, CAD, você vai ver um monte de casos que o CAD julgou acerca de formação ou não de cartel em algumas empresas, tá? Passando agora para uma outra falha de mercado, são as barreiras às entradas. Por que isso é uma falha? Para que o mercado competitivo aconteça, para que a oferta e a demanda ela
seja competitiva, você precisa ter livre entradas de novas empresas e novos consumidores. Você não pode ter, talvez tenha o mínimo possível de dificuldade para que um novo ofertante entre ali naquele mercado e possa participar, oferecendo preços competitivos, né? A ideia aqui, me explicando melhor, é que, bom, se existe um setor que não pode entrar novos concorrentes, as pessoas, as empresas que já participam daquele mercado, elas vão estar sempre numa posição de conforto e adquirir poder de mercado. É, da onde que vem essas barreiras às entradas, né? Primeiro, de economia de escala. Economia de escala é basicamente você ter um custo por produto, por unidade de produto, menor à medida que você produz mais. E geralmente, quando você está entrando em um novo mercado, você começa produzindo pouco, então seu custo por unidade vai ser muito maior. Você tem alguns problemas relacionados a patentes, você tem alguns problemas relacionados a marcas já consolidadas naquele mercado, você tem problema de política de licença e taxa, né? Como no caso dos taxistas, ali é muito difícil você participar de um mercado novo, porque é muito difícil de você entrar. Alta necessidade de capital, você não conseguiria, por exemplo, montar uma fábrica de carro, uma montadora de carro, porque isso precisa de investimento de milhões e bilhões. Então, não é qualquer um que pode entrar ali. Então, esse próprio formato de negócios, ele é caracterizado por uma barreira de entrada. E falta de acesso a canais de produção e distribuição, né? É falta de acesso a fornecedor. Às vezes, esse fornecedor, você pensa ali na Batata Lay's. A Batata Lay's está com uma propaganda muito simpática ultimamente, que é pessoas que produzem batata especificamente para Lay's, né, que é uma empresa ali da Elma Chips. Qual que é a barreira de entrada aqui? Se uma empresa nova resolve produzir batata chip, ela vai ter dificuldade de encontrar alguém para fornecer esse produto para ela, porque o mercado já está tomado para essa empresa maior, certo? Passando agora para uma nova falha de mercado, as assimetrias de informação. São muito comuns, assim como as barreiras de mercado e o poder de mercado. São três falhas assim, extremamente comuns. Mas a assimetria de informação vai acontecer quando um agente ali, de uma transação comercial não tem informação suficiente sobre o produto que ele está vendendo ou sobre a pessoa com quem ele está negociando. Você tem exemplos aí quando você vai comer no restaurante. Você não tem informação suficiente sobre condição de higiene daquele local. Você não sabe se ele está seguindo todos os protocolos. Você meio que confia, mas saber de verdade você não sabe. Se você está comprando um produto usado, um celular, um notebook, um carro, você tem dificuldade para saber se aquele produto está bem conservado, se é original, se é sequer um produto adquirido de forma legítima, né? Quando você compra online, existe alguma dificuldade para você saber que aquele produto que você está comprando é um produto original também, se é um produto que vai chegar na sua casa, se vai ser entregue mesmo. E quando você compra produtos em geral, né? Desde alimentos a uma madeira, um móvel para sua casa. São produtos que, em alguma medida, são frutos de exploração florestal, né? Você não tem como saber se aquela madeira que você está comprando para fazer uma viga, por exemplo, ela veio de uma área desmatada de forma legal. Se você está comprando um móvel, você não tem como saber se a matéria-prima daquele móvel, né, a madeira daquele móvel foi feita de uma maneira adequada. Qualidade empregador-empregado. Quando a pessoa vai contratar alguém, ela tem poucos recursos para saber se aquela pessoa que ela está contratando vai ser realmente um funcionário trabalhador, honesto e por aí vai. Da mesma forma que existe uma dificuldade por parte do empregado, a pessoa que está sendo contratada, em saber se aquela empresa é uma empresa legal para se trabalhar. A gente também tem no mercado de seguro, né, uma dificuldade de saber se aquele pessoa que está contratando o seguro é uma pessoa que atende ali os critérios ideais para ser assegurada. Seria, por exemplo, a situação em que eu descubro que tenho câncer, mas escondo essa informação e no dia seguinte contrato um seguro de saúde. Do ponto de vista da seguradora, a seguradora só está interessada em comprar riscos, né? Ela não está interessada em comercializar com a pessoa que já está doente. O sentido do seguro é você se proteger de uma coisa que pode vir a acontecer, e não de uma coisa que já está acontecendo. E no mercado de empréstimos, é muito difícil para quem empresta ter uma noção adequada se aquela pessoa que está emprestando tem realmente intenção de pagar, se aquela pessoa é uma boa pagadora. Nas soluções para assimetria de informação, eu sempre separo em dois grupos, que são soluções públicas e soluções privadas. Sim, embora eu tenha dito lá no início que em uma falha de mercado é bem-vindo que o Estado interfira para corrigir, principalmente quando se trata de assimetria de informação, você percebe que o próprio mercado tem algumas respostas, por vezes, muito satisfatórias. Então, não é porque existe a falha que é necessariamente o poder público que vai corrigir, embora seja, sim, a maior parte dos casos. Assim como, voltando um pouco aqui nas barreiras às entradas, né, você tem algumas falhas que são criadas pelo próprio Estado. Por exemplo, essa política de licença e taxa, ela tem razão de ser, mas ela acaba sendo uma falha criada pelo Estado, assim como as patentes. Quando eu vou falar de externalidade, eu vou explicar por que existe patente. Mas a patente, ela existe para corrigir um tipo de falha, mas acaba gerando outra, o que é um caso muito curioso.
Voltando para minha linha de raciocínio das soluções públicas a respeito de assimetrias de informação. Você tem aqui a Anvisa, que é o órgão responsável pela vigilância sanitária. Eles vão fiscalizar e certificar restaurantes, entre outros produtos alimentícios. O MAPA também, que é o Ministério da Agricultura, também faz um serviço parecido. Você tem o PROCON, que é um órgão, uma autarquia, né, na verdade, pública, responsável ali por garantir que as empresas vão cumprir com o combinado, principalmente no processo de compra de produtos, né? O pessoal aí que comprou dando as 3 milhas, procurou o PROCON tem esse papel. O IBAMA fiscaliza a produção de uma série de produtos vindos de exploração florestal e também tem seus próprios certificados. A gente tem alguns certificados de selo verde que são emitidos pelo IBAMA, né, e com a parceria com o governo federal. E, por fim, mas não menos importante, o Inmetro, que testa produtos, sobretudo produtos industrializados, brinquedos, cadeados, qualquer tipo de produto ali. O Inmetro vai testar cadeira, quanto peso uma cadeira suporta. O Inmetro vai testar e atestar se aquele produto ele cumpre bem com o funcionamento dele, se é um produto seguro para ser usado. Nas soluções privadas, por outro lado, você tem o Serasa, que lembra que eu falei da simetria no mercado de crédito? O Serasa é uma empresa privada que tem uma série de informações lá sobre transações financeiras das pessoas para produzir ali uma pontuação que vai dizer o quão confiável é aquela pessoa na hora de pegar um empréstimo. A Uber pode não parecer, mas Uber, coloquei aqui como representante, mas você poderia citar também Airbnb, são empresas que são pautadas em resolver simetria de informação. Por que a gente não abana o braço no meio da rua e pega carona com absolutamente qualquer pessoa? Por que a gente não tem medo de entrar no Uber depois de sair de uma festa no meio da madrugada? Ou se tem medo, esse medo ele é reduzido, né? Porque não nos impede de fazer isso. O que nos faz, o que nos garante, o que nos permite fazer isso, é justamente o fato da empresa Uber ter ali toda a documentação da pessoa, histórico de localização, você tem acesso à avaliação de outros passageiros, né? Tudo isso é mecanismo de reduzir a simetria de informação, tanto para a gente que é passageiro, quanto para o motorista que está dando carona, entre aspas, a uma pessoa desconhecida. Airbnb vai também nessa mesma linha de raciocínio, né? Só que para hospedagem. A respeito daquela falha de contrato, você tem alguns certificados aí de empresas que são legais para se trabalhar, você tem alguns indícios, né, que o empregador pode recorrer para verificar se você é um bom funcionário. Então, quando ele pede no seu currículo ali, quantas empresas você passou, quanto tempo você ficou em cada uma delas, ele está tentando reduzir essa simetria de informações. O nosso diploma também acaba atuando como um certificado, né, que garante que, olha, essa pessoa, ela pelo menos teve disciplina de terminar uma graduação. Então, querendo ou não, o diploma, ele funciona como um mecanismo de reduzir a simetria de informação. Você tem aí Estrelas Michelin, né, que é um programa de uma empresa que vende rodas e pneus, na verdade pneus, para certificar restaurantes de beira de estrada, pelo menos originalmente era assim, né, se valia a pena sair do seu caminho para ir comer naquele restaurante. Então, antes a pessoa não tinha informação se valia a pena desviar o caminho dela para comer em determinado lugar. Com a estrela Michelin, agora ela tem essa informação, né? Então ela tem essa informação assegurada da qualidade do restaurante. Solução privada para reduzir a simetria de informação. Eu reclamo aqui que tem uma função muito parecida com o Procon, né? Você quer comprar em determinado local, uma loja virtual principalmente, para saber se aquela empresa é confiável ou não. Os recursos de redução de assimetria de informação que a gente tem é justamente o Reclame Aqui. Passando agora para a última parte, né, embora seja uma parte um pouco longa, que é falar sobre bens públicos e recursos comuns. Antes de falar de bem público e recurso comum, preciso recuar um pouco e explicar algumas propriedades que um bem pode ter, né, um produto pode ter. A primeira propriedade é a propriedade da exclusão, que é a possibilidade que você tem de privar alguém do acesso a um produto, a um item. Então, a maior parte das coisas que a gente consome, você consegue privar, assim, que as pessoas utilizem. Sei lá, estou usando agora um computador para dar essa aula. Eu consigo impedir que outras pessoas usem esse computador. A empresa que me vendeu, ela tem possibilidade de impedir que esse produto seja usado por mim sem que eu pague. Quando você aluga uma casa, o proprietário daquela casa tem a possibilidade de impedir que esse bem seja usado sem o pagamento de dinheiro. Rivalidade. Rivalidade já tem a ver com o benefício que você tira de usar aquele produto e como ele é afetado. Existem produtos, por exemplo, uma cadeira. Você senta na cadeira, não tem como outra pessoa sentar com você. Não tem como duas pessoas usarem o mesmo espaço. E existem produtos que você pode até dividir uma mesa. Você pode dividir uma mesa com um colega, mas concorda que você vai ter metade do espaço, então você vai ter que se organizar de uma forma diferente. Você não vai ter todo o benefício que você tinha na mesa antes.
Então, pela propriedade da rivalidade, ou duas pessoas não conseguem usar aquele produto ao mesmo tempo, ou se elas tentarem, elas vão ter um desconforto muito grande, né? Falando aqui de forma muito simplificada. E aqui no próximo slide eu organizei uma tabela que classifica os bens com base neles possuírem ou não a propriedade da rivalidade. Se o bem ele tem essa característica da rivalidade e ao mesmo tempo ele é exclusivo, a gente chama de bem privado. Já já dou mais exemplos. Se o bem ele não possui essa capacidade, essa propriedade da rivalidade, mas ele pode sim ser privado do consumo daquele item, né? Pode sim, as pessoas conseguem impedir que eles sejam usados, então ele vai ser um bem artificialmente escasso. Recurso comum vai ser aquele bem que você não tem como impedir que ele seja usado, ou o ato de impedir que esse bem seja usado, ele é muito caro, a ponto de ser economicamente inviável. Mas se ele não é exclusivo e gera rivalidade, recurso comum. Bem público vai ser um bem que não possui nem a característica da rivalidade, quer dizer, então, que tantas pessoas podem usar, que não vai fazer diferença, não vai afetar o conforto uma da outra, ao mesmo tempo que você não consegue ou é inviável impedir que as pessoas utilizem esse item. Fica mais claro com os exemplos, tá? Então, passando um a um aqui, a maior parte dos bens de consumo do nosso dia a dia são bens privados. Você consegue impedir que eles sejam usados. Se eles forem usados por duas pessoas ou mais ao mesmo tempo, o conforto ali daquele uso vai ser cada vez mais reduzido. Um notebook, uma casa, um carro, sapato, maquiagem, roupa e por aí vai. A maior parte dos bens de consumo, um caderno, uma mochila, basicamente todos esses itens de consumo comuns são bens privados. Falando agora de bem artificialmente escasso, lembrando que bem artificialmente escasso, se é possível impedir o uso dele, mas o fato de ter duas ou mais pessoas usando não vai ser muito relevante ali para o conforto, né? Gosto de citar sempre o caso da Netflix. Eu chegar em casa e ligar a Netflix na minha casa não impede que nenhum de vocês aí na casa de vocês faça exatamente a mesma coisa. Toda a internet, assim, a não ser que você chegue num caso extremo, em que você tem um volume muito absurdo de pessoas usando ao mesmo tempo, eu usar a internet aqui na minha casa não vai impedir que você use aí da sua casa. Ou fazer um telefonema por forma tradicional também não vai impedir, tá? TV a cabo, todos esses serviços, eles são artificialmente escassos, no sentido de que você pode impedir o consumo daquele bem, mas o fato de ter várias pessoas consumindo aquele bem ao mesmo tempo não vai interferir em nada. Isso está muito relacionado com o conceito de custo para a empresa para fornecer aquele item para uma ou mais pessoas. Para a Netflix, que tem lá os servidores dela bem estabelecido, enquanto não lotar aquele servidor, o custo dela de fornecer o catálogo para uma ou para 1 milhão de pessoas é exatamente o mesmo. Da mesma forma, é para a empresa de telefonia, né? Enquanto você não tem um excesso de uso, né? Até aquele momento que você não tem um excesso de uso, o custo da empresa de manter o sistema funcionando, as antenas ligadas e tudo mais, é exatamente o mesmo para uma ou para 1.000 pessoas. Passando agora, e ó, saiu errado aí o slide, mas passando agora por exemplo, de recursos comuns. Relembrando, recurso comum é aquele que você tem sim uma rivalidade, mas é inviável ou impossível você excluir as pessoas de acessarem aquele bem. Os recursos naturais como um todo são recursos comuns. Então você tem aí exemplo de alguns animais que inclusive já estão entrando em extinção, como é o caso das baleias e dos rinocerontes. São animais selvagens. É muito difícil, principalmente no caso da baleia, que você impeça que as baleias sejam caçadas, porque isso implicaria uma fiscalização que cobre todo o território marítimo. Mas, ao mesmo tempo, se você tem pessoas caçando as baleias, elas são recurso limitado, né? Então, elas vão desaparecendo ali no sentido, e acaba que no limite você não tem mais acesso a esse animal que é a baleia, né? Seja para fazer consumo, ou seja simplesmente para conservação de cadeias ecológicas. Mesma coisa para o rinoceronte. O rinoceronte também é um animal selvagem e a fiscalização, embora não seja impossível, né? Ela é bastante complicada. Nesse sentido, a gente tem também a floresta amazônica e outras florestas ao redor do mundo. É difícil de você controlar a forma como esses produtos, esses bens estão sendo explorados, mas ao mesmo tempo, se eles são explorados, você tem uma perda para todas as outras pessoas do mundo. E ruas, né? Ruas também não é um conceito natural, assim, é mais uma convenção social. Rua é um recurso comum, mas você acaba você não pode impedir. É uma questão de viabilidade, você não pode impedir que as pessoas usem as ruas. Mas se você tem pessoas demais utilizando a rua, você vai ter sim uma redução de conforto ali para os usuários. Essa questão dos bens comuns são uma falha de mercado, porque leva a algo que a gente chama de tragédia dos bens comuns. Tragédia do bem comum é algo que popularmente, né, fora aí desse ambiente mais formal de economia, é conhecido como o que é de todo mundo não é de ninguém. Basicamente,
Se você tem um produto que tem características de bem comum, esse bem ele vai ser super explorado. Ele vai ser explorado muito mais do que seria ideal. Não é à toa que, naqueles exemplos que eu dei ali, você tem as baleias azuis, se não me engano, e os rinocerontes brancos, que são animais que estão em extinção. Porque é muito difícil de controlar quem é que vai usar aquele produto. Eles têm um interesse econômico. No caso da baleia, a gordura da baleia. No caso do rinoceronte, o chifre do rinoceronte, o marfim do chifre do rinoceronte. Falar em marfim, os elefantes acabam passando pela mesma situação. Muito difícil de você controlar que esses produtos sejam utilizados, mas eles serão super utilizados. Eles serão utilizados muito mais que o ideal. Floresta amazônica está sendo super devastada, né? Não só a amazônica, mas várias florestas do bioma do Cerrado, floresta de araucárias quase não existe mais, Mata Atlântica, porque é um recurso comum, todo mundo pode se beneficiar dele, mas é muito difícil de você controlar quem é que usa. Então esse produto vai ser usado para além do ideal. O Estado entra aqui para tentar fiscalizar isso de alguma maneira, né? Inclusive, existem algumas soluções, tentativas de soluções privadas. Podem pesquisar depois no Google depois do Google depois, muito bom. Mas vocês podem pesquisar depois sobre fazendas de rinocerontes brancos, que é uma tentativa de se controlar quem é que acessa ou não, né? Tentativa de colocar propriedade de exclusão em cima dos rinocerontes. Na Idade Média, existe uma anedota muito famosa de que você não tinha cercas nos pastos, principalmente na Inglaterra, e que por isso todo mundo tinha acesso, então não existia propriedade de exclusão. Os fazendeiros, os pastoreiros, colocavam animais para consumir aqueles pastos muito além do que seria ideal, a ponto de matar o pasto, a ponto de não ter mais como usar aquele pasto no próximo período. A solução encontrada para isso foi a política de cercamento, tá? Tem muita controvérsia se a política de cercamento foi para isso ou não, mas de fato o que aconteceu é que a política de cercamento reduziu esse problema da superutilização dos pastos, tá? E por fim, última falha aí, que são os bens públicos, última falha desse vídeo, tá? Que fique bem claro. Você tem bens que você não tem rivalidade, todo mundo pode usar, que não vai influenciar na vida de ninguém, que você não consegue, não é viável impedir o uso daquele bem. Primeiro exemplo é a iluminação pública. Bom, se eu colocar uma luz no meu portão, essa luz ela vai iluminar tanto para mim quanto para o meu vizinho. Eu não tenho como impedir que isso aconteça. Por outro lado, também a não rejeitabilidade por parte do meu vizinho, porque ele não vai ter como não usar essa lâmpada. Se ele estiver passando ali, ele vai ser iluminado pela lâmpada, o caminho dele vai ser iluminado pela lâmpada, ele não tem muito o que fazer a respeito disso. A não ser, é claro, que ele saísse daquela vizinhança, mas sem mudar dali, não tem o que fazer. Da mesma forma que eu não consigo impedir ele de usar, ele não consegue rejeitar esse consumo. Outro exemplo é a defesa nacional. Você vive dentro de um país, esse país provavelmente vai estar protegido por um exército. E você vai ser protegido também. Você pode ter algum princípio que te rejeite completamente violência. Você pode achar desperdício o uso das forças armadas. Você pode achar que os caras do exército só pintam o fio de branco, o meio fio de branco. Mas não interessa. Se acontecer alguma guerra, você vai estar protegido por aquelas pessoas. E não tem muito que você possa fazer. Assim como não tem como o Estado escolher quem é que vai ser protegido. Outro exemplo que eu gosto é de sirene de alerta. Aqui em Goiás não é muito comum, mas você vai para a região sudeste, você tem muitos locais que são sujeitos a deslizamento. E as pessoas, com uma forma de alerta, vão colocar ali sirenes, né, para avisar que está na hora de sair de casa, porque o deslizamento pode vir a qualquer momento. Terremoto também é dessa forma. Todo mundo que morar ali vai escutar a sirene. Você não tem como escolher quem é que vai escutar, quem é que não vai escutar. De repente você não gosta de uma pessoa ali, do seu vizinho, não sei. Se tocar a sirene, ele vai ouvir. Não tem nada que você possa fazer. Assim como se você não quiser ser alertado, você também não tem opção. Você vai ouvir o sino da mesma forma. E por fim, show de fogos de artifício, né? Se alguém fizer uma queima de fogos de artifício, você vai ver e você vai ouvir. Não interessa se você tem um cachorro e você não quer participar daquele evento. O som e os brilhos dos fogos vão chegar até você. Da mesma forma que a pessoa que está fazendo aquilo ali não tem como impedir que você veja. Por que é uma falha? Bom, repara que o ponto principal aqui é que você não tem nem incentivo nem para produzir isso, porque não é lucrativo. Vamos lá. Iluminação pública. Por que eu vou fazer iluminação pública? Para que todas as pessoas vão usufruir e eu não tenho como cobrar delas. Eu não tenho como cobrar delas. De fato, não tenho. Eu não tenho como cobrar do meu vizinho uma luz que eu coloquei na minha porta, por mais que ele se beneficie disso. Porque se eu cobrar e ele não pagar, eu vou fazer exatamente o quê? Em relação aos fogos de artifícios, se eu quero ver e não quero pagar, eu posso simplesmente erguer meus olhos para o céu e assistir.
Então você tem um problema muito sério de não conseguir, de forma natural, cobrar por esses produtos para garantir que eles sejam ofertados. Então o Estado vai ter que obrigar as pessoas a pagarem essas coisas por meio de impostos. Não digo que o fornecimento final desse item vai ser feito pelo Estado. No caso da iluminação pública, por exemplo, você tem a Equatorial, que faz iluminação pública aqui, fornece energia para a iluminação pública aqui em Goiás, né? Mas o pagamento, ele é obrigatório, quem te obriga a pagar é o Estado por meio de uma taxa que está lá na sua conta de luz, pode conferir. O Exército vai ser financiado por meio de impostos. Qualquer queima de fogos feito pela prefeitura, e geralmente é a prefeitura que faz, porque uma empresa privada não tem incentivo para fazer esse tipo de coisa, vai ser pago pelo imposto, vai ser pago de forma obrigatória, porque você não tem como controlar quem é que vai usufruir daquilo. Você acaba, se você não gosta daquele produto, pagando por ele. Se você gosta, você vai pagar de forma obrigatória também. Mas eu tenho um problema muito grande de como dividir isso também, né? Porque, como eu disse, uma parte das pessoas, elas não querem, de repente, assistir um show de fogo de artifício, mas elas estão pagando por aquilo de imposto. Então, você tem uma série de problemas relacionados ao bem público. E acaba que não tem uma solução perfeita, tá? O máximo que o Estado consegue fazer é, por meio de tarifas obrigatórias, obrigar com que todos nós paguemos. Mas você não tem como rejeitar aquilo, você não tem como não pagar em alguns casos. Bom, ainda sobre tipo de bens, você tem alguns tipos de bens, mais precisamente, um exemplo mais, na verdade não mais precisamente, mas mais comumente é o caso das estradas e também das telefonias, que são bens que meio que transitam entre as 4 categorias. No caso da estrada, você pode ter estradas com ou sem pedágios. Estradas com pedágios possuem a propriedade da exclusão. E você pode ter estradas com ou sem engarrafamentos. Estrada com engarrafamento, quando você coloca um carro a mais dentro de uma estrada engarrafada, você acaba prejudicando todos os outros motoristas que estão ali. Já numa estrada que está vazia, um carro a mais, um carro a menos, não vai afetar muito a qualidade do serviço que as pessoas que já estão naquela estrada estão usufruindo. Então, daí você pode fazer as 4 combinações possíveis, né? Uma estrada com pedágio vazia vai ser um bem artificialmente escasso. Uma estrada congestionada, ou quase congestionada, com pedágio, vai ser um bem privado. Uma estrada que está congestionada, mas que não tem pedágio, não tem, então, propriedade da exclusão, mas tem da rivalidade, vai ser um recurso comum. E a estrada que está vazia e não tem pedágio vai se comportar como um bem público. TV aberta. Se for TV aberta, vai ser bem público. Se for canal fechado, vai ser artificialmente escasso. A própria internet, se tiver em sobreutilização, acaba se comportando como um bem privado. Então, não há uma rigidez aqui onde alguns bens podem se encaixar, tá? E, por fim, eu vou ouvir essa aula para ver se ficou com a qualidade ok. Mas já deixo aí o alerta que teremos um segundo vídeo especificamente para falar sobre externalidades. E aí, explico o que é externalidade nesse próximo vídeo, tá? Pra, como eu disse, reduzir o tamanho dos arquivos gerados para subir o vídeo mais facilmente. É isso, muito obrigada.